Olá, tudo bom? Sou o professor Edson, professor de Química. Vamos para a nossa aula número 16, sobre reações químicas para o 8º ano do ensino fundamental. Tudo beleza? Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Tipos de reações químicas. Tá legal? Aí a gente já sabe como é uma reação química. Uma reação química, só relembrando, nós temos as substâncias que reagem, né? Que são chamadas de reagentes. Tá? Elas ficam antes da seta. E nós temos os produtos, que são as substâncias que estão depois da seta. Tá legal? Você pode ter uma substância, 2, 3, 4 nas reações químicas, tá? Aqui nós temos dois reagentes formando só um produto, só uma substância. Professor, como é que eu sei que tem só uma substância? Porque quando tem mais de uma, tem um sinal de mais separando, que é o caso aqui dos reagentes. Em todas essas reações eu tenho dois reagentes e eles formam só um produto. Tá legal? Pode ser mais, professor? Pode ser 3 reagentes. Tá legal? Se você tem 2 reagentes formando um produto somente, essa reação ela recebe um nome específico, chamada de reação de adição, ou então você pode chamá-la de reação de síntese. Professor, esse L bem aqui, esse G, por que aparece nessa reação e na outra não? Porque essa é uma informação adicional, está te dizendo o estado de agregação dessas substâncias do lado dela. Tá legal? Isso a gente viu na aula passada. Qualquer dúvida é só você ver o vídeo anterior. Tá ok? Segundo tipo de reação, professor. Reação de decomposição você pode chamar de reação de análise, tá? É o contrário da adição. Qual é a característica dela, professor? Eu tenho um reagente somente, ó. Essa substância é grande, né? Professor, é mais de uma? Não, é só uma. Se tiver um sinal de mais e outra estrutura aqui, você tem 2. Se tiver um outro sinal de mais, você tem 3, tá legal? Então, vamos lá. Aqui você tem um reagente formando 2 ou 3 produtos. Então, se você tem uma reação que tem um reagente que forma 2 ou mais produtos, pode ser mais de 2, você tem uma reação denominada de reação de decomposição. Tá, beleza? Bem facinho isso daqui, não tem como você não acertar. Legal? Penúltimo tipo de reação, reação de simples troca ou deslocamento. Essa aqui tem uns detalhezinhos que é bom você observar. Nesse tipo de reação, você não tem um reagente nem um produto. Você tem 2 reagentes e forma 2 produtos. Tá legal? Só que tem um porém. Nos reagentes tem que ter uma substância simples ou composta, que pode ser nessa ordem ou não, pode ser composta e simples, tá? E no outro lado você tem um outro tipo de substância. E também tem que ser uma substância simples e outra composta, tá? Por que ela é chamada de simples troca, professor? Porque tem um elemento que ele desloca o outro no composto. Nota bem aqui que o hidrogênio ele está combinado com o cloro aqui. Aí o zinco vem aqui e substitui o hidrogênio. Tá? Por isso que é simples troca, teve só uma troca. E o hidrogênio se combina com ele mesmo aqui, nessa nova substância que ele formou no lado dos produtos. Tá legal? Então esse nome é simples troca ou deslocamento. Dupla troca como seria, professor? Dupla troca é parecida com a simples troca, mas tem uma diferença. Aqui, do lado dos reagentes e dos produtos, todos os 2 compostos são substâncias compostas, tá? E tem uma dupla troca entre átomos ou grupos de átomos nas substâncias que reagiram, tá? Nota aqui que a prata, que é o Ag, ela se combinou com o cloro aqui, uma troca, né? Que estava combinada com o sódio antes. E o sódio se combinou com esse grupo aqui, NO3, que o nome desse grupo é nitrato. Então, houve uma dupla troca, né? Uma dupla recombinação, diferente daqui da simples troca, que só teve uma troca. Tá beleza? Tudo ok? Então, essas são as classificações, né? Professor, tem exemplo de reações aí para a gente ver? Tem uns exemplos aqui que eu peguei na internet. Ó. Esse aqui é um exemplo de uma reação de adição. Essa professora está fazendo essa reação no laboratório de química. Ela pega o magnésio metálico, que está bem aqui na ponta da espátula dela, aqui, ó, nesse ganchinho que ela tem. O magnésio metálico, ele reage com o oxigênio do ar e vai formar o óxido de magnésio sólido, tá? Ele é um pó branco. Então, dá para você ver aí que ocorreu uma reação, porque tem absorção de calor, tem mudança de textura do material, porque ele está aqui como fosse um pedaço de metal, né? Um pedaço de metal com cor metálica, ele vai virar um pó branco, vai se desfazer. Tá ok? Bora ver essa reação aqui com a professora, na universidade aqui. So here we have some magnesium metal. This is just plain elemental magnesium. You Olha, falar o elemento magnésio, né? Vai reagir lá e tudo, ela vai fazer. can look on your periodic table and see it. It's atomic number 12. You can see it as a metal. It's bends really easy. And we call this magnesium ribbon.
once again, we're going to do a synthesis or a combination reaction with this. And what we're going to do is put it in the flame, putting it down here in the hottest part of the flame, and you can see. Olha aqui, ó, outra evidência que ocorreu a reação, ó. Liberação de luz. Tá beleza? That it burns with that bright white color as it's combining with the oxygen in the air. It's forming magnesium oxide, Mg. Olha, eu acho que mudou a textura e a cor branca, tá legal? Antes era uma barrinha metálica, né? Olha como tá agora. E ela vai jogar isso lá na bancada e vai virar um pó. Esse óxido de magnésio é usado pelos atletas para eles passarem na mão para não escorregar quando estão fazendo aqueles exercícios de barras nas Olimpíadas, né? Por exemplo. And so that's our product that we have right here. So you can see it's real ashy and white. Viu? Aí ele pede aqui, ó, write the equation for reaction. Aí ela escreve a reação, né? A equação da reação, tá beleza? Igualzinha a nossa aí, bonitinha, tá beleza? Então essa aqui é um exemplo de reação de síntese, tá? Professor, tem uma reação de simples troca? Tem. Simples troca não, de decomposição? Tem, olha. Essa aqui, ó. O óxido de mercúrio, ele é vermelho, tá? E quando a gente já sabe esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui diz assim que a reação ela passou por um aquecimento, tá legal? Olha, uma informação extra. Aí ele vai formar oxigênio e mercúrio líquido, tá? O que vai acontecer? Ele vai obter esse oxigênio lá por uns tubos, tá? Ele vai reagir isso aqui num tubo, aí o oxigênio vai passar por esse tubo e vai ser armazenado lá num tubo de ensaio que ele está mergulhado na água, tá legal? Bora ver aqui, ó, essa reação. Decomposition reaction, reação de decomposição em inglês. Olha aqui, ó, o óxido de mercúrio está bem aqui, estou passando aqui o mouse, ó. Aí o que acontece? Ele vai aquecer isso daqui, vai formar o mercúrio líquido, tá? E o oxigênio vai passar por essa tubulaçãozinha aqui, ó, de vidro. Aí vai ser armazenado aqui nesse tubo de ensaio que está cheio de água, tá? Aí depois o que ele vai fazer? Ele vai colocar lá um palito. Aí a chama desse palito vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque tem mais oxigênio lá. É igual você está abanando um churrasco, tá? Você está abanando lá fogo, o churrasco, o fogo aumenta. Por quê? Porque você está jogando mais oxigênio lá naquela queima do carvão, tá ok? Nesse caso aqui é a queima do palito. Então vamos ficar observando aí que a gente vai ver que tem evidências que ocorreram a reação. Absorção de calor, formação de gás, mudança de coloração, porque esse pó aqui, que é o óxido de mercúrio, ele vai ficar com uma outra coloração que não é vermelha, tá beleza? Aqueles indicativos que ocorreram a reação química. Esse a pessoa não fala, tá? É só a reação, tá legal? Olha lá como está aquecendo o óxido de mercúrio, sólido, né? Tá beleza? Onde o oxigênio passa por esses tubos de vidro. Olha ali o oxigênio, tá vendo? H2, é bolhas de oxigênio gasoso. Olha lá, ali, mostra como ficou, olha o mercúrio lá. Tá beleza? Então isso daí é um exemplo de reação de decomposição, tá? Olha lá como ele vai colocar o palito dentro do tubo onde tem oxigênio. E essa chama vai aumentar porque tem mais oxigênio naquela região. Olha como a chama aumenta, ó. Tá beleza? Equivalente àquilo que você faz quando você abana no churrasco lá, os carvão no churrasco. Tá ok? Tudo beleza? Tudo ok? Então vamos lá para a próxima. Reação de simples troca, professor. Mostre uma aí. Olha aqui, ó. Simple displacement, né? Então olha aqui. O cobre, ele é um metal vermelho, tá? Ele vai agir com nitrato de prata, que ela está na solução, porque é aquoso, está incolor. O que vai acontecer? Vai se formar prata lá, tá ok? Na reação. E nitrato de prata que está dissolvida. Só que quando esse sal de nitrato de prata aqui, nitrato de cobre, corrigindo, ele tem uma cor azul. Então você vai ver lá a mudança de coloração, esse material aqui que está vermelhado, ele vai se desfazer, tá? E ele vai colocar isso na reação lá, beleza? Então vamos lá ver a reação. In the single displacement reaction of a metal replacing a metal ion from its compound, a more reactive metal will displace a less reactive... Olha, professor, cadê o cobre aqui? O cobre é esse fiozinho aqui, ó. Tá, ele é vermelho, ele vai começar a se desfazer, a prata vai ficar no lugar dele. Tá legal? Ele vai passar, ele vai falar 30 minutes. Depois de 30 minutos, ele vai mostrar o resultado, a solução vai estar azul e a prata vai estar lá com aquela cor característica da prata, só que em forma de pó, tá legal? Metal from its compound. We have a solution of silver nitrate, and we're going to add some copper wire to the solution. The copper is a more reactive metal than the silver,
and the copper metal will replace the silver ion from its solution. As the reaction occurs, silver metal will form on the copper wire. After about 30 minutes, we see... Viu o que ele falou? Depois de 30 minutos, olha o que se formou. Se formou a prata aqui, e aqui tem uma solução. Olha, formação de precipitado, outro indicativo que ocorreu a reação, formação de sólido, né? Olha como vai mostrar a solução que está azul. We formed a very large amount of solid silver crystals. The solution has turned blue due to the formation of the copper plus 2 ions. Tá? Aí olha só, uma coisa que eu quero que vocês vejam. Quando vocês verem esses vídeos do YouTube, tem algumas coisas que também pode estar errado. Olha aqui, ó. Estado de agregação, ele não fica subscrito. O que é subscrito, professor? É quando o valor está aqui embaixo do lado direito. Tá? O que fica subscrito é a quantidade dos átomos. Estado de agregação, ele fica na mesma caixa que as substâncias, tá? Ele não fica aqui embaixo. Aqui ele colocou, foi um erro conceitual. Então, vocês verem esses vídeos, fiquem sempre atentos para não aprenderem coisas, conceitos errados, tá legal? Mas o que valeu aqui foi você ver a reação química que está gravada e você entender o que é uma reação de deslocamento, que em inglês fica displacement. Por que metal, professor? Porque o metal deslocou o outro aqui, ele colocou. É uma reação de deslocamento, um metal, tá beleza? Então vamos lá ver uma reação de dupla troca. Olha essa reação de dupla troca aqui, ó. É uma reação entre o nitrato de prata, que é esse primeiro aqui, e o cloreto de sódio. Todos eles estão em estado aquoso, dissolvido em água. Como eu vou saber que ocorreu a reação, professor? Quando misturar esses dois, ele vai estar o nitrato de prata lá, ele vai gotejar cloreto de sódio lá, como se fosse um conta-gotas. Na hora que ele pingar lá, vai formar esse composto aqui, que tem uma coloração branca e é insolúvel na solução, tá? Ele vai se depositar lá. E o nitrato de sódio, que ele não tem coloração, vai ficar dissolvido lá, tá legal? O nome dessa reação em inglês é double displacement, é deslocamento duplo, então é dupla troca em português, tá? Reaction. Então vamos lá, ver a reação aqui, ó. In the double displacement... Ó, aqui dentro tem nitrato de prata. Ele vai pingar o cloreto de sódio lá, e você vai ver que vai aparecer uma coloração branca. Reaction of silver nitrate and sodium chloride. We have a solution of silver nitrate, which is colorless. We will add a solution of sodium chloride, which is also colorless. When the sodium chloride solution is added to the silver nitrate... Ah, tá vendo aqui, ó? Formou aqui, daqui a pouco ele deposita aqui. Isso é um precipitado, mano. Mudou a coloração, formação de precipitado, tá legal? Ah, professor, ele colocou de novo aqui o estado de agregação aqui embaixo. Tá certo? Não, é a mesma caixa aqui. Ah, esse aqui que é o correto, tá legal? Esse que ele colocou no vídeo tá errado, tá beleza? Solution, a white precipitate, insoluble silver chloride is formed. Ele coloca a reação. Parecida com a nossa, né? Só tem esse erro aqui, mas a gente corrigiu aqui em cima. Tá beleza? Para você não aprender nada errado. Tudo ok, filhote? Bora fazer um resumo? O que foi que a gente viu na aula de hoje? A gente viu durante a aula, né? O que é uma reação química? É quando os átomos se recombinam, né? E formam outros compostos. Tá legal? Então você tem uma substância ou mais, a quebra de ligações e formação de novas ligações, e os átomos se recombinam nesse processo formando novos compostos, tá? Os compostos que se misturaram, eles são colocados antes da equação química para representar uma reação química, e as substâncias que são colocadas depois são aquelas que são formadas, tá? Os que são colocados para reagir eles são chamados de reagentes, os novos compostos que são formados são chamados de produtos. Na reação, você separa as substâncias que reagiram ou foram produzidas por um sinal de mais. Você pode ter dentro dessas reações alguns símbolos que indicam algumas informações adicionais, tipo, olha, a reação ocorre com aquecimento, o estado de agregação das substâncias, tá legal? E outras informações que a gente viu durante a aula, tá beleza? Tá tudo registrado lá, você pode rever. Outra coisa que a gente viu é que tem alguns indícios que pode ter ocorrido uma reação química. Não é 100%, mas assim, já indica e tal, que pode ter ocorrido aquilo lá, ó. Mudança de cor, liberação de gás, exalação de cheiro, liberação de luz, absorção ou liberação de calor, alteração da textura do material, formação de precipitado, que é aquelas substâncias que não estão solúveis, né? E explosões. Aqui tem um exemplo de uma aqui, ó, mudança de coloração, aqui, ó, liberação de calor e de luz, tá? Aqui tem outro aqui, ó, olha aqui, ó, uma explosãozinha, né? Até quando os alimentos eles apodrecem, ocorre algum tipo de reação química lá, tá beleza? O que foi mais que a gente viu? Diferença de substâncias simples são aquelas formadas por um tipo de átomo somente, né? Substâncias compostas são aquelas formadas por dois ou mais tipos de átomo, né? Tem duas ou mais letras maiúsculas diferentes.
A gente viu alguns tipos de reações químicas, né? E os vídeos dela, né? De reações, reação de adição, 2 reagentes ou mais formando um produto só. Decomposição é um reagente, é o contrário, né? Formando 2 ou mais produtos. Simples troca é uma substância simples com uma substância composta que reage e forma uma outra substância composta e uma outra substância simples, tá? Dupla troca são 2 substâncias compostas de um lado, 2 do outro, reagentes e produtos. E há uma dupla troca entre grupos de átomos. Olha aqui, o A se combinou com o D aqui e o B se combinou com o C, tá beleza? Bora fazer um pequeno exercício aí, filhote? Então, bora. Classifique as reações a seguir como síntese, análise, simples troca e dupla troca. Professor, cadê a adição? Síntese é a mesma coisa que adição, tá legal? Análise é a mesma coisa que decomposição. Você pode chamar a simples troca de deslocamento, não tem problema nenhum. E dupla troca é dupla troca mesmo, tá legal? Tem um resumo aqui do lado, ó. Bora fazer a primeira? Olha a primeira ona aqui, ó. Eu tenho 2 reagentes formar um produto. Tá na cara essa daqui, tá bem aqui, ó. Olha aqui, ó. 2 reagentes formar um produto. Reação de adição. Olha a segunda aqui, ó. Substância simples com uma substância composta forma uma substância composta e uma substância simples, ó. Reação de simples troca, tá legal? Aí você vai fazendo as outras também, tá ok? Análise de decomposição, síntese e adição, olha esse outro aqui, ó. Análise de decomposição, dupla troca, tá? Essa daqui a gente tem que refazer ela, tá? Acho que tem um pequeno erro nela aqui, a gente só considera essas outras, tá? Pelas características lá, vocês só não é de dupla troca porque tem 2 produtos sendo formados, tá ok? A gente tem que refazer ela aqui para ficar certo daqui dos padrões aqui para você classificar, tá legal? Você faz o exercício da apostila, tira dúvida comigo, tá ok? Por hoje a gente fica por aqui, estudem, tá? Se cuidem, filhos, e a gente se vê na próxima aula na sexta-feira, tá legal?